Olá a todos, eu sou Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Apuramos uma informação que com certeza será de interesse geral de todos os fiéis da tradição no Brasil, que o padre David Nas já não está mais ligado a Dom Tomás de Aquino, e isso certamente não é do interesse somente do Brasil, como também da resistência no mundo inteiro, porque com toda certeza impactará na dinâmica desse grupo em todo o mundo. Então, para nós comentarmos esse caso, nós também comentaremos aqui as sagrações da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, essas sagrações que foram anunciadas recentemente, que estão previstas para o início de julho, e também falaremos da nossa previsão, a movimentação do bispo Pierre Roy e o que nós prevemos que acontecerá em 2026, que é uma grande dança das cadeiras que o padre David Nas deu o primeiro passo. Então, antes de começarmos o nosso vídeo, peço a você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo e compartilhá-lo com o máximo de pessoas possíveis. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para cada vez mais pessoas. Muito bem, sobre o padre David Nas, o que nós apuramos é que ele já não está mais ligado a Dom Tomás de Aquino, o bispo prior do Mosteiro da Resistência, Mosteiro da Santa Cruz, o bispo da Resistência no Brasil, anunciará nos próximos dias, através de um comunicado oficial nas suas redes sociais, que o padre David Nas já não está mais sob a sua subordinação nem liderança, e que agora ele estará com o bispo Monsenhor Morgan, que atualmente reside na França e foi também o superior da fraternidade na Inglaterra durante muitos anos. E isso manifesta uma coisa que já acontecia, já muitos fiéis já estão sabendo no exterior, mas que aqui no Brasil a coisa ainda não ficou tão clara, que é que há um racha na resistência católica. Isso é uma coisa evidente, porque se dois bispos, que no caso, Monsenhor Zenderras e Monsenhor For, vêm até o Brasil para pressionar o bispo do Brasil, Dom Tomás de Aquino, para tomar medidas enérgicas contra um dos seus padres, e esse padre, em retaliação ou defesa, ele busca Monsenhor Morgan para poder tocar o seminário e a sua tão sonhada congregação que os outros bispos prometeram e esse bispo o acolhe, mostra que não há uma unidade de ação entre esses bispos. Então, claramente, há um racha acontecendo na resistência que vai se tornar cada vez mais público. Eu imagino, tenho quase certeza absoluta, que Monsenhor Morgan, ao acolher o padre David Nas, ele sabe que está comprando uma briga com os demais bispos. Porém, longe de pacificar a situação, eu sei que dentro do Mosteiro da Santa Cruz muita coisa está acontecendo. Me informaram que alguns padres, monges que participam do conselho, que eram apoiadores do padre David Nas, agora estão indo atrás de alguns leigos, de alguns sacerdotes que cooperaram nessa cruzada, vamos chamar assim, nessa ação, nessa movimentação contra o padre David Nas. E algumas coisas aí ficam em aberto, né? Alguns fiéis podem estar se perguntando como ficará, por exemplo, o futuro das missões. Eu diria que algumas missões têm o risco de serem canceladas, suspensas, muita coisa tem que ser vista, por exemplo, as missões que eram do padre David Nas. Ficarão com o padre Nas ou ficarão com Dom Tomás de Aquino? Será que Dom Tomás vai mandar outro padre para substituir essas missões? Como é que ficará o jogo, a teia de alianças e ligações na resistência católica no Brasil? Muita coisa está acontecendo. E bem, está havendo essa pressão, sim, contra alguns padres e leigos que participaram dessa movimentação contra o padre Nas, e vamos ver como vai ficar essa questão. E fica a pergunta, se tudo que foi feito contra o padre David Nas tinha o apoio dos bispos do exterior, do Monsenhor For, do Monsenhor Zenderras e Dom Tomás de Aquino estavam de pleno acordo, como é que agora está havendo uma tentativa de expurgo dentro do mosteiro? São perguntas que só com o tempo as coisas ficarão mais claras, né? E também um aviso para aquelas pessoas que pensaram, o padre Nas ele foi removido do cargo de líder do seminário, de superior do seminário, porque teve problema A, problema B, viram que ele estava formando uma seita mesmo. Bem, se foi por todas essas razões, o Dom Morgan não acredita nisso. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, para as pessoas que consideram que o padre Nas é um problema, agora o problema só mudou de lugar. Ele não está mais no Rio de Janeiro, mas ele está em Santa Catarina, em Florianópolis. E vai continuar falando com todos os seus fiéis e vai continuar trazendo os seus problemas para o Mosteiro da Santa Cruz e as suas dependências. Então, bem, as pessoas que pensaram que o problema tinha acabado, que o padre Nas ia ficar simplesmente no canto dele, tá mais do que provado que ele nunca vai ficar parado. O padre Nas é uma pessoa que não fica parado, ele está sempre se movimentando. Então, se vocês querem ver o problema resolvido, pressionem Dom Tomás e vejam se consigam alguma coisa. Bem, se alguém quiser conversar comigo também, meu e-mail está aqui na descrição, larsan.mateus.gmail.com. E esse movimento do padre David Nas trocando de bispo, mudando de time, por assim dizer, ele está apenas iniciando o que eu acredito que será a tendência para os próximos anos. Uma longa dança das cadeiras. E tudo isso, com toda certeza, começa com o anúncio das possíveis sagrações da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que estão previstas para 1º de julho. Porque vejam só, hoje, com esse anúncio das sagrações, nós temos alguns cenários. O primeiro cenário é a fraternidade não sagrar os bispos. Ela pode sagrar os bispos com autorização de Roma e ela pode sagrar os bispos sem autorização de Roma. Nos 3 casos, em todos os 3 casos, haverá grupos insatisfeitos. Se
não acontece, se as sagrações não acontecerem, a ala mais radical dentro da fraternidade possivelmente, muito provavelmente, pode sair da fraternidade, ter aí um grande cisma, um grande racha dentro da fraternidade e buscarem bispos de resistência, seja a nova resistência, seja a velha resistência, ou também bispos sede-vacantistas. Essa é uma possibilidade. Se a fraternidade sagra sem autorização de Roma, padres mais acordistas podem se tornar insatisfeitos e procurarem outros grupos Ecclesia Dei, como a Fraternidade São Pedro, o Instituto Cristo Rei, o IBP, enfim, pode haver uma movimentação nesse sentido. E tem a terceira possibilidade, que é acontecer sagrações com a anuência de Roma. E veja, se acontecem sagrações com a anuência de Roma, independentemente de uns bispos sagrados, vai gerar insatisfação. Por quê? Uns vão falar, mas nós gostaríamos que fosse mais radical, nós gostaríamos que tivesse mais acordo com Roma, que estivéssemos mais próximos da Roma modernista, do dito Papa. Pois bem, essas situações todas vão gerando o quê? Uma movimentação geral entre os padres da tradição. E aí, nesse cenário, o que acontece? É importante também entender que, dentro da resistência, por mais que pareça ser um grupo unido, no exterior os fiéis mais cientes dessa divisão que tem acontecido, mas aqui no Brasil ainda não tinha se tornado público. Por quê? Há uma divisão entre os velhos bispos da resistência e os novos bispos. Velhos, eu digo, aquela geração de bispos sagrados por Dom Williamson entre 2010 e 2020, que são os três, né, Dom Tomás de Aquino, Zenderras e Monsenhor Fort, que já são amigos há muitos anos, e os novos bispos da resistência, Monsenhor Morgan, Monsenhor Dom Tomás de... Monsenhor Morgan, Monsenhor Stubinitsky, Monsenhor Ballini e o Monsenhor Viganò. E esse último é o que tem o status um pouco mais questionável, não sei dizer se é essa palavra, mas não se sabe exatamente qual é a posição dele dentro da nova resistência. Pois bem, fato é que é o seguinte, a nova resistência ela tem características que diferem da velha resistência. Uma delas, por exemplo, é a questão da liturgia tradicional, a Semana Santa. O Monsenhor Ballini, todo mundo sabe, é um fato público, ele reza a liturgia tradicional de São Pio X. E ele não reza a liturgia nem de Pio XII e nem o missal de João XXIII. Já o Monsenhor Fort e Dom Tomás de Aquino, eles são muito mais... defendem muito mais a liturgia que o Monsenhor Lefebvre rezava, que é o missal de João XXIII, a liturgia depois da reforma de Pio XII, não é? Então, essa é uma diferença entre posicionamento da resistência e da velha resistência. Um outro fator, que é um tema muito polêmico, é a questão das missas não nacum dentro da nova resistência. Por quê? Na velha resistência, há uma rejeição muito grande com padres sede-vacantistas. Por quê? Lá no início, com a tentativa de formação do Instituto Marcel Lefebvre, teve lá o padre Roy, o padre Riu, o padre Rodrigo da Silva, que na época ele não era padre, né, ele era sacerdote, ele era seminarista, mas que houve uma tentativa de formação do grupo que acabou não dando certo e cada um seguiu o seu lado. Aqui no Brasil, a resistência sofreu muito com o sede-vacantismo, no sentido que o padre Rodrigo da Silva saiu fazendo bastante barulho. E bem, por essas razões e outras, há uma rejeição muito forte uma rejeição muito forte do sede-vacantismo e das missas não nacum na velha resistência. Monsenhor Fort, por exemplo, com os vários perrengues que ele já passou, os vários atritos que ele teve com sede-vacantistas em Lareira, Monsenhor Morello, enfim, tem muita coisa, muitos fatores que levam a uma rejeição desses padres terem uma missa não nacum na velha resistência. Só que na nova resistência, a coisa é um pouco diferente. É conhecido por aí os posicionamentos do Monsenhor Stubinitsky, o bispo da Polônia, ele que já acenou muito favoravelmente a favor da tese de Castiar com o sede-privacionismo. Claro que essas coisas não são posicionamentos públicos, ou seja, não tem uma carta dele, um livro dizendo eu penso que a verdade é o sede-privacionismo, mas ele tem declarações nesse sentido. E o próprio Morgan, que eu não estou dizendo que ele reza missas não nacum, isso é uma questão que tem que ser apurado, vocês mandem e-mail para ele e questionem, saber qual o posicionamento dele quanto à questão da nacum ou não nacum, mas na página da Wikipédia mesmo no Brasil, tem uma informação de que ele é filho de um famoso sede-vacantista na Europa, não é? Então, será que filho de peixinho, peixinho oeste, não é? É uma questão interessante de ser perguntada. E para que não fique assim, fonte Wikipédia, eu apurei essa informação e a verdade ele é realmente filho de um famoso sede-vacantista na Europa. Então, bem, isso mostra algumas diferenças de posicionamento entre a velha resistência e a nova resistência. Um outro fator extremamente ilustrativo dessa mudança de postura dentro da nova resistência é que Monsenhor Viganò, e aqui eu faço uma nota, eu o chamo de Monsenhor e não arcebispo, e eu o chamo de Monsenhor devido à sua consagração por Monsenhor Williamson e não devido às anteriores, mas de todo modo, Monsenhor Viganò, ele ficou conhecido por suas
afirmações de cunho sedevacantista, chegando até mesmo até ter sido excomungado pela Santa Sé, pela Roma modernista. Bem, isso mostra que na Nova Resistência, sedevacantismo, por mais que o Viganò é complicado dizer que ele é sedevacantista de fato, talvez ele estava mais próximo para um Bento vacantista, vai saber exatamente o que era, mas de cunho sedevacantista certamente são quase todas as declarações dele, especialmente com relação ao pontificado anterior, né, o dito pontificado anterior do dito Papa Francisco, com o Leão XIV, ele deve ter feito algumas críticas aí. Tem que ver como vai ficar essa questão. Mas bem, isso mostra como a Nova Resistência tem de fato uma mudança de postura, e é muito engraçado quando algumas pessoas, alguns fiéis desatualizados das posturas da resistência católica tentam falar resistência, o sedevacantismo é uma heresia, sendo que dentro da resistência já há uma aceitação da Nova Resistência, pelo menos, uma grande aceitação nesse sentido. Também. Mas é importante que os fiéis tenham ciência, e essa é a principal mensagem do vídeo de hoje, que a mudança de grupos não é necessariamente dada por causa de uma mudança de doutrina ou de pensamento. Por exemplo, o Padre Nas, ele reza a liturgia missal de João 23, ele reza missa Unacum, mas agora está com o Monsenhor Morgan. E bem, por que ele está agora com o Monsenhor Morgan? Não são por mudanças doutrinais, mas porque agora ele terá a autorização e a carta branca para tocar adiante o seu projeto tão sonhado de pregação e, ao que tudo indica, também do seu seminário. E também sobre o Padre Nas e o Monsenhor Morgan, uma coisa que é importante aqui da gente perguntar e questionar, qual será o futuro da resistência no Brasil? No seguinte sentido, as missões que estavam anteriormente ligadas a Dom Tomás de Aquino continuarão com Dom Tomás, as missões que estavam com o Padre Nas continuarão com o Padre Nas, será que haverá uma troca dessas missões? Será que o Monsenhor Morgan virá ao Brasil para dar crismas e confirmações? Ou será que ele será um bispo que estará somente apoiando, dando sacramentos à distância para o Padre Nas? Tudo isso aí são perguntas que ainda não estão claramente respondidas e nós esperamos que com o tempo e com as manifestações oficiais a coisa vá se tornando cada vez mais clara, tanto para nós aqui quanto para os fiéis. E tudo que for acontecendo, nós com certeza estaremos cobrindo, analisando e informando vocês na medida do possível e do necessário. E o outro fator que eu acredito que é relevante para a análise do que pode acontecer nos próximos anos é a movimentação do bispo Pierre Roy, que é um bispo do Canadá, da linhagem Tuque, sagrado por Dom Rodrigo da Silva, e ele está trabalhando em prol de uma maior união dos bispos em prol de pontos em comum. Não sei exatamente o que ele está querendo, se é simplesmente juntar os bispos da tradição, se ele quer juntar bispos sedevacantistas e bispos da resistência, se padres vão fazer parte, não sei exatamente como ele está pensando em agir nesse sentido, e também não sei se é simplesmente para fazer um documento em conjunto, não sei, declarando o Concílio Vaticano II como herético, talvez trabalhar para a eleição de um novo Romano Pontífice. O Monsenhor Maguire publicou algumas informações nesse sentido, mas bem, tem que ver como é que essa coisa vai se dar. Porém, o Monsenhor Roy, ele é um bispo que fez parte durante muitos anos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e tem muitos contatos e influência dentro da resistência. E aí fica a pergunta, com esse atrito entre os bispos da nova resistência, da velha resistência, será que outros padres não podem vir a se tornar um pouco mais abertos à linhagem Tuque? É uma possibilidade que está aí na mesa, principalmente porque o Pierre Roy, sabemos que ele está trabalhando ativamente para cooptar padres nesse sentido, trazê-los em união. O que isso significa na prática? Só o tempo dirá. Agora, se vocês vejam a somatória dos conjuntos dos fatores, não é? Primeiramente, as sagrações da fraternidade, que com certeza gerará insatisfação entre os padres da fraternidade e padres ligados à fraternidade. Também esse racha que está se tornando cada vez mais evidente e público entre a nova e a velha resistência. E essa movimentação do Pierre Roy são três fatores que indicam que haverá uma grande mudança, uma dança das cadeiras nos próximos tempos. Padres mudando de posicionamento doutrinal, padres mudando de apostolado por uma necessidade prática de ordem pastoral, e as coisas vão se dando nesse sentido. Pois bem, vamos ver como que as coisas vão ficar, mas o que eu quero dizer para vocês, e essa é a lição do vídeo de hoje, não esperem que 2026 acabe da mesma forma como ele começou. Com toda certeza veremos grandes movimentações, e quando a fraternidade se movimenta, todos os bispos, todos os padres de todos os apostolados da tradição, da missa tridentina, se movimentam também. Então, se a fraternidade vai sagrar, esperem sagrações no sedevacantismo, esperem sagrações na resistência. É muito provável que os bispos não vejam isso e fiquem parados, tá bom? E os padres vão estar se movimentando também. Quanto ao padre David Nas, eu acho que falamos tudo o que temos a falar. Esperemos aí as confirmações e a oficialização desse rompimento
nos próximos dias. Sabemos também que está tendo um grande atrito dentro do mosteiro, uma perseguição contra os padres e fiéis que apoiaram de algum modo essa movimentação contra o Padre Nas. Que fim que isso vai dar? Como que as missões vão reagir nesse sentido? São questionamentos que nós nos fazemos e vamos aguardar os próximos capítulos dessa grande saga da tradição católica. Meus amigos, por hoje é isso. Só Cristo é Rei, fogo no mundo, não vai ter Halimã. E viva a restauração!